E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez e o tema da aula de hoje, a gente está no módulo de cardiologia, hoje a gente vai falar de suporte básico de vida, o protocolo do BLS, certo? Mais um dos protocolos, a gente sabe que a American Heart Association traz vários protocolos, a gente tem o ACLS, certo? Que é o suporte avançado de vida em cardiologia, e hoje a gente fala do BLS, o Basic Life Support. Certo? A gente está na aula um pouco diferente, como vocês podem ver. Eu estou aqui com um manequim, porque eu acho que não tem como a gente falar bem de BLS, não tem como eu falar das medidas necessárias para que a gente toma durante uma parada cardiorrespiratória, certo? Sem eu mostrar para vocês, sem a gente praticar de fato como é que é feita a compressão. Como é que a gente faz a RCP, de fato, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Essa que é a medida mais importante que a gente vai falar, que vai abordar aqui hoje. Tranquilo? Então vamos lá. Os objetivos da aula de hoje, como eu já abordei, eu quero que vocês entendam, quero que vocês saiam daqui com todo o passo a passo do protocolo do BLS. Eu vou mostrar um organogramazinho para vocês, que vocês vão sair daqui decorado e memorizados isso, certo? E o meu segundo objetivo da aula de hoje é a gente aprender junto, vamos fazer uma compressão efetiva. Vou mostrar todos os critérios, qual é o passo a passo de você fazer uma compressão efetiva. Certo? É muito importante isso. A compressão a gente vai usar em várias situações, não somente no protocolo de BLS, sempre que tem uma parada cardiorrespiratória, intra-hospitalar, extra-hospitalar, a RCP vai entrar como uma medida importantíssima. Beleza? Então, para a gente começar, a primeira coisa que eu trago para vocês é isso aqui, certo? Essa figura que vocês podem ver, isso aqui nada mais é do que a cadeia de sobrevivência. Esses elos, essas figuras representam o passo a passo que a American Heart Association preconiza, dizendo que o que a gente deve fazer sempre que tiver uma situação de parada cardiorrespiratória, sempre que algum paciente estiver responsivo, uma situação de colapso, que eles chamam, certo? O primeiro passo, a primeira etapa que eles trazem aqui é o quê? É de você ativar o serviço médico de emergência, chamar o SAMU, pedir por ajuda. Isso porque você sozinho, seja um leigo ou um profissional de saúde, você não é capaz de salvar esse paciente. Claro, o que a gente vai aprender, a manobra de RCP, ela ajuda e muito, mas o que vai garantir a vida desse paciente são os elos subsequentes. É a desfibrilação, é o suporte avançado, são os cuidados pós-parada. Por isso que sempre que você estiver diante de uma situação de emergência, independente de você ser médico, área de saúde, leigo, você vai como primeiro passo chamar por ajuda. Tranquilo? O segundo elo que a gente vê aqui é a RCP, é a compressão de fato, uma compressão efetiva. E o que isso quer dizer? Qual é o objetivo dessa RCP? Para a gente entender uma situação de parada, o que acontece nessa situação. Algo levou o coração a não bater ou bater de forma ineficaz, não gerando uma circulação de sangue que garanta a oxigenação dos tecidos, do cérebro, coração, pulmão, enfim. Essa não oxigenação dos tecidos vai levar à morte do tecido e, consequentemente, à morte do paciente. E a RCP, o entendimento da RCP, nada mais é do que a gente fazer com que esse coração bata de forma alternativa, de uma forma artificial. E a gente faz isso através das compressões. A gente esmaga o coração com o externo e as estruturas retromediastinais, então que ficam atrás do mediastino. Então, quando a gente comprime, o coração esmaga e ejeta o sangue. Quando a gente garante o retorno, e aí o coração se enche de sangue. E a gente fazendo isso repetitivamente, garante que o coração bombeie sangue e garanta uma mínima circulação e uma mínima viabilidade dos tecidos, enquanto a gente não faz a terceira etapa, o terceiro elo que eu mostro aqui, que é a desfibrilação. É a desfibrilação que, de fato, vai voltar esse coração a bater no ritmo adequado, de forma adequada, certo? A compressão, ela apenas aumenta a sobrevida, garantindo a viabilidade dos tecidos e do paciente por mais tempo. Mas a compressão não traz, de fato, o paciente de volta à vida. Não retoma a circulação espontânea. Quem faz isso é a desfibrilação. Tranquilo? E aí vai entrar a chegada do serviço médico de emergência com todo o equipamento avançado, e aí começa o ACLS, como a gente vai ver em uma outra aula, e por fim os cuidados pós-paradas que estão elencados nessa cadeia da sobrevivência. Beleza? Entendido? Então vamos partir agora para a próxima etapa. Eu trago agora aqui para vocês verem, esse aqui é o algoritmo, certo? É todo o passo a passo que a gente tem que fazer.
diante de uma situação em que o paciente ele se encontra desacordado ou caído, ou você viu um paciente colocar a mão ao peito e desfalecer, ou então você foi chamado para abordar e socorrer um paciente que está desacordado. O que é que você faz? Bom, a primeira medida, sempre que a gente estiver falando de uma situação extra-hospitalar, é você garantir que a cena está segura. Isso o pessoal do pré-hospitalar, do SAMU, aborda muito e bate muito nessa tecla que, em primeiro lugar, é a sua segurança. Em segundo lugar, é a segurança da sua equipe. E em terceiro lugar, é a preocupação que você tem com o paciente. Então, primeiro de tudo, vamos checar se essa cena está segura ou não. Se está no meio de uma rodovia, vamos tirar esse paciente para um local seguro. Eu não vou entrar e me expor a riscos. Uma vez que a cena está segura e eu possa me abordar e aproximar do paciente, eu chego e eu vou checar se de fato ele está desacordado. Ou será que ele está apenas dormindo? Então tenho o estímulo tátil e o estímulo verbal. Senhor, o senhor está bem? Senhor? Então, eu vou diferenciar se ele está simplesmente dormindo ou de fato desacordado, responsivo, certo? Uma vez que eu confirmei que o paciente está desacordado, responsivo, logo em seguida eu vou pedir por ajuda, eu vou solicitar o serviço médico de emergência, porque mesmo que esse paciente não esteja numa parada efetiva, ele precisa de ajuda, é um paciente desacordado e que merece uma avaliação médica. Como esse protocolo do BLS, da American Heart Association, ele é feito para leigos e não leigos, em alguns momentos ele tem uma bifurcação, e aqui é uma delas. Se você estiver falando de pessoas leigas, o protocolo diz que ela vai ligar, ela pega o celular e pode ligar, ou ela pode ligar, ou ela pode delegar a alguém a ligar. Você, como médico, o ideal é que você delegue alguém a ligar para que você possa continuar com a sua avaliação e garantir a imediata atenção ao paciente. Então você chama alguém, você chame o SAMU 192, uma possível parada em curso e tenha a certeza dessa comunicação em alça fechada. Saiba que o seu pedido foi feito, porque mais uma vez, chamar o SAMU, chamar o 91, ter um serviço médico avançado é primordial. Certo? Então, meu paciente está responsivo, chamei por ajuda e agora eu vou checar a parada, se de fato é uma parada. Então eu checo o pulso do paciente, eu checo o pulso e a respiração de forma dinâmica. Antigamente tinha assim uma ideia de que deveria se checar a respiração com ver, ouvir, sentir, você via a respiração do paciente, hoje em dia isso não se faz mais. Você checa de forma dinâmica enquanto olha o pulso. Mais uma vez, a checagem do pulso é apenas para os profissionais de saúde, porque são eles que estão treinados a isso. Você checar o pulso carotídeo de no máximo 10 segundos. Um pulso ausente confirma a minha parada. Movimentos respiratórios, eu quero saber se os movimentos estão anormais ou ausentes, porque existe o gasping agônico, é uma respiração fraca, como se o paciente estivesse comendo ar, ele fica... que não é uma respiração efetiva, isso é a respiração que pode ser encontrada numa parada. Então, mais uma vez que eu vi a respiração, chequei a respiração de forma dinâmica, ausente, pulso ausente, eu estou diante de uma PCR e aí eu começo agora a minha RCP. E aí vamos ver junto aqui, porque essa RCP ela vai continuar, eu vou seguir essa RCP até eu ter o DEA, o desfibrilador externo automático, aquele que vai fazer parte do terceiro elo da corrente que eu mostrei, certo? Ou então chegar ao serviço médico avançado. E como é que é feito essa compressão? Como é que é feita essa RCP? A gente vai falar agora dos critérios de uma RCP eficaz. É muito importante vocês prestarem atenção nessa etapa. Se possível, até treinem isso, se tiverem acesso a um manequim, ou até mesmo com uma almofada, em qualquer situação, porque... todas as situações, seja do BLS ou do ACLS, os estudos mostram que apenas 2 medidas garantem uma maior sobrevida e uma real mudança na mortalidade do paciente. Uma delas é a compressão eficaz e a outra é a desfibrilação precoce. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? O paciente tem que estar deitado em uma superfície rígida, então se ele estiver sobre um sofá ou uma cama, você desce ele e coloca sobre o chão, certo? Você se posiciona ao lado do paciente com os 2 joelhos ao chão, ou então com um joelho ao chão e outra perna levantada, como for mais confortável para você. O fato é que você tem que ficar ao lado do paciente, certo? E garantir que você vai fazer a compressão com a região hipotenar da mão. Estica os 2 braços, pode entrelaçar os dedos, tanto faz, ou colocar um sobre o outro, como você se sentir mais confortável, mas o que importa é que apenas a região hipotenar fique em contato com o tórax do paciente, com a região do externo. Você não apoia a mão inteira sobre o tórax do paciente, é apenas a região hipotenar na região do externo, na linha intermamilar, dois dedos acima do processo tifoide,
use a referência que você quiser. Mas o fato é, braço esticado, região hipotenar sobre o tórax do paciente, e aí eu começo as compressões. Como essas compressões são feitas? Elas são feitas em uma frequência de 32. 30 compressões, 2 respirações. 30 compressões, 2 respirações. Esse é o mandatório. Mas para simplificar, para trazer o maior número de pessoas para fazer esse protocolo, a American Heart Association, ela autoriza a manobra do hands only. O que isso quer dizer? Ela percebeu que muitas pessoas não faziam a RCP por um medo ou por não se sentir à vontade em fazer a respiração boca a boca. E os estudos mostraram que a realização da manobra hands only, ou seja, apenas as compressões seguidas sem as respirações, elas também são muito eficazes. Por isso que para os leigos é preconizado apenas o hands only. Para os profissionais de saúde, se sentirem à vontade de fazer respirações boca a boca, 30 compressões, 2 respirações. Se não, apenas as compressões, o hands only que a gente chama. E o hands only ele vai ser feito com uma frequência entre 100 e 120 compressões por minuto, a uma compressão de 5 a 6 centímetros do tórax, garantindo o total retorno do tórax. Aí você me pergunta, Ricardo, mas e como é que eu sei que é esse entre 100 e 120 compressões por minuto? Que ritmo é esse? Vocês estão ouvindo essa música? Pois é, esse é o ritmo entre 100 e 120 compressões por minuto. Essa música é a música Staying Alive de Bee Gees, é a música que a American Heart Association preconiza como o tempo certo. Se você fizer as compressões na frequência dessa música, você vai estar muito bem. Então vamos lá, só pra gente relembrar aqui como é. Estica os braços, região hipotenar, linha intermamilar, apoio o meu tórax vai sobre o paciente. Percebam que eu não estou flexionando o braço e a minha força não é do braço. O meu braço é esticado, certo? E o meu peso é do tórax. Então eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês percebem como é o peso do meu tórax que faz a compressão e não o movimento do meu braço. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E por aí vai. Tranquilo? Pronto, a compressão ela vai continuar até quando? A compressão ela segue até a gente chegar ao DEA, até ter o nosso desfibrilador externo automático. E é isso que eu trago aqui para vocês. Esse desfibrilador ele é muito simples de ser usado, ele pode ser encontrado, existem vários países que já colocam como legislação a presença do DEA em portos, aeroportos, shopping center, qualquer local de grande circulação. O que você vai encontrar é algo parecido sempre com isso, uma caixa com 2 botões, um de ligar e um de chocar. O que isso quer dizer? Que quando eu ligar, ele vai fazer toda a minha orientação. Ele vai me orientar, posicionar as pás, certo? Sempre no ápice e na base do coração, certo? Ele vai me orientar a hora de chocar, ele vai dizer para mim, interrompa as compressões e se afaste do paciente para analisar o ritmo. Ele analisa o ritmo. Ele fala, ritmo chocável, se afaste do paciente e aperte o botão chocar. E aí você faz isso, choca o paciente e imediatamente retoma as compressões. E vai seguindo esse fluxo, seguindo essa ordem, até o quê? Até chegada do serviço médico avançado. Porque é ele quem vai seguir e conduzir a cena a partir daí. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer hoje para vocês aqui. Espero que tenham fixado. Compressões efetivas e chamar por ajuda. Esse é o segredo do BLS. Abraço.